Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão de estarmos aqui. Hoje nós vamos falar sobre as 7 palavras proferidas por Jesus na cruz do Calvário. Você sabe que as últimas palavras de uma pessoa tendem a ser as palavras mais importantes. Se você soubesse que você teria ali, talvez apenas 6 horas de vida, pergunta, o que você faria? Se você pudesse escrever uma carta, para quem você iria escrever essa carta? Se você pudesse dizer, né, palavras que seriam ecoadas durante gerações, quais são as palavras que sairiam da sua boca? Eu creio que as palavras que foram ditas por Jesus, ali na crucificação, a hora que ele estava na cruz, são as palavras mais importantes, é o esboço mais importante. E da boca de Jesus saíram ali 7 palavras. E eu quero trazer para nós essas 7 palavras que foram faladas por Jesus, e eu creio que ela será poderosa para a sua vida. E depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Para você encontrar essas 7 palavras, você tem que ler os evangelhos sinóticos. Qual que é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, na verdade, foi o primeiro a ser escrito, e através de Marcos os outros foram escritos. Lucas, né, Mateus e João foram escritos. Mas se eu pegar, por exemplo, somente Lucas e ler, Lucas eu vou encontrar apenas 2 palavras. Mas Jesus falou 2 palavras? Fala, não. Jesus falou 7 palavras. Então quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas, João, eu tenho uma visão completa do Evangelho. Então apenas uma pessoa escrevendo, apenas um livro escrito, uma carta escrita, não poderia dizer tudo o que Jesus fez. Então nós temos os evangelhos sinóticos, que mostram de vários ângulos o que Jesus fez, que mostra de vários ângulos também a crucificação de Jesus. Você está preparado para receber algo da parte de Deus? Aleluia! A cruz, ela não foi um acidente na história. A cruz foi algo programado por Deus. Quando Jesus morre ali na cruz, quando ele está sendo crucificado, não é que deu algo de errado, não. Jesus estava exatamente no lugar que ele deveria estar. E ali ele estava cumprindo o propósito pela qual ele veio. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Ali o Cordeiro de Deus estava sendo imolado. Ali a justiça e a misericórdia se encontraram. Ali Cristo deu as suas últimas palavras. A síntese, o resumo do que ele veio fazer: perdoar, salvar, cuidar, sofrer, vencer e se entregar. Aqui então na cruz nós encontramos palavras importantíssimas, que é o resumo do Evangelho. Nos Evangelhos nós vemos aqui em Marcos 15, verso 25, diz assim: era a 3ª hora quando o crucificaram. Você sabe, o nosso relógio, né, conforme nós vemos o mês, o ano, os dias, é diferente, né, do povo judaico, do povo oriental. Então o dia para eles começa às 6 horas da manhã. Para nós o dia começa, né, meia-noite, o outro dia começa meia-noite e 1, né, começou o dia. Para eles não, às 6 horas da manhã. Então se é a 3ª hora, que hora que era para eles? 6, 7, 8, 9. Fala comigo, 9 horas da manhã. Então Jesus, ele foi, segundo o texto que nós estamos lendo, a palavra de Deus, na 3ª hora, às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E Jesus, ele foi pendurado ali no madeiro, né? E nós vemos ali que cerca de 6 horas foi o tempo que Jesus ficou ali pregado na cruz. E ali dessas 6 horas, cerca de 6 horas que Jesus esteve pregado na cruz, ele falou 6 palavras. As 6 palavras mais importantes que nós precisamos ali ouvir. São palavras que mostram o caráter de Deus, que mostram o propósito do Senhor Jesus, que mostram para que ele veio, que mostram o coração do Pai, que mostram o quanto que nós somos amados, que mostra o plano resgatador do nosso Deus. Vamos entrar então na primeira palavra, Lucas 23, 34. A primeira palavra que nós vemos aqui, ele diz assim: contudo Jesus, estava lá na cruz, contudo Jesus dizia, o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus que nós encontramos então, é a palavra de perdão. Jesus poderia estar cheio de raiva, cheio de ressentimento, porque Jesus estava crucificado, ele já tinha ali passado pelo Calvário, ele já tinha sido chicoteado, já tinha sido colocado uma coroa de espinho, já tinham batido com um caniço na cabeça dele, já tinha sido perfurado, já tinha acontecido muita coisa. Mas Jesus, a primeira palavra que Jesus ele refere é em relação ao perdão.
Jesus não está pensando em si. Jesus não está ali preocupado com o que aconteceu com o corpo dele. Jesus está todo ferido por fora, mas por dentro ele está firme no propósito. Por dentro ele é uma pessoa curada e sarada. Por dentro ele sabe que Deus, o Deus soberano, está no controle de todas as coisas. Tudo o que aconteceu até ali e o que vai acontecer, estava tudo programado pelo Pai. Por dentro Jesus está pleno. Por fora totalmente destruído. E aqui Jesus então, ele mostra para nós que ele intercede. No momento mais difícil da vida dele, ele não pensa nele. Ele pensa naqueles que estavam ali, naqueles malfeitores. Mas será que Jesus estava pensando somente nos malfeitores? Não. Jesus estava pensando em toda a humanidade. Porque aqueles estavam causando mal contra ele, aqueles foram aqueles que crucificaram, aqueles que cuspiram, aqueles que humilharam a Cristo. Mas Jesus sabia que ele não estava vindo para resgatar somente aqueles, mas todos nós. Irmão, você está aqui hoje, porque um dia o Senhor Jesus, ele não se encheu de justiça própria. O próprio Deus morreu numa cruz, e ali antes de morrer ele disse uma palavra: você está perdoado. Não importa o que você fez, não importa o que você viveu, não importa como foi a sua vida até aqui, Jesus está dizendo para você: Pai, perdoe. Então nessa noite você está aqui para entender que o perdão de Deus já veio contra a sua vida. E Jesus não é aquele que trata mal com mal. Jesus não é aquele, sabe, que retribui o mal. Jesus é aquele que perdoa. Não há pecado que você tenha cometido ou venha cometer que Deus não venha te perdoar. Nenhum pecado que você cometeu é maior do que a obra da cruz do Calvário. A obra da cruz do Calvário sobejou, sobrou. Você pode estar aqui nessa noite e falar: pastor, é que o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe da minha história, eu já, sabe, fiz coisas terríveis contra pessoas, eu já cometi aborto, eu já paguei para uma namorada, para alguém fazer um aborto, minha mulher, seja quem for, pastor, eu já fiz coisas terríveis na sua vida. O Senhor Jesus disse: Pai, perdoe. E hoje você pode receber o perdão diante de Deus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem vai trazer condenação contra ti? O diabo, sua mulher, seu marido, seu chefe, seus filhos, seus pais. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Porque aquele que poderia apontar o dedo para você e mostrar o seu pecado, porque nele não havia pecado algum, ele não apontou o dedo para mostrar o seu pecado, ele não trouxe juízo sobre a sua vida, ele morreu numa cruz e disse: Pai, perdoa-lhes. Através dessa palavra, irmão, nossa vida precisa ser mudada. Por quê? Porque Jesus perdoou todos os seus ofensores. Em algum momento da nossa vida nós fomos esses ofensores. Em algum momento da nossa vida nós não reconhecíamos Cristo. Nós vivíamos perdidos nesse mundo. Em algum momento nós já falamos muita besteira. Quem já falou muita besteira aí? Esses crentes, esse quadrado, dá dinheiro para a igreja. Você já falou um monte de besteira. Mas sabe, o Senhor Jesus já te perdoou. Aí Jesus entrou na sua vida. Aí você parou de praticar, você parou de pecar. Você nunca mais pecou, sim ou não? Não, você peca. Você pisa na bola. Mas eu vou dizer para você, os nossos pecados não são mais como era antes. Outrora nós, aquele que não tem o Jesus, tem o Espírito Santo, aquele que pertence ao reino das trevas, o que ele tem de obra é trevas, é destruição, é morte. Da boca só saem palavras terríveis. Mas aí Jesus entrou na nossa vida. Agora o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Agora as nossas obras são diferentes. A nossa boca fala coisas diferentes, porque Deus mudou o nosso coração. Aquilo que existe dentro do meu coração é o que minha boca vai falar. Então a boca fala o que está cheio no coração. Então Deus mudou o seu falar, Deus mudou o seu caminhar, Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua história. Mas em algum momento o pneu fura. Em algum momento você comete pecado, e eu também. Mas o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar. Ah, pastor, já que é assim, então eu vou cometer um monte de pecado. Está tudo pago e perdoado? Sim,
Pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Mas quando você entende a obra da cruz, você não vai querer sair pecando, porque o sangue de Jesus não é sabonete que você sai tomando banho 3, 4, 5 vezes no dia, não. O sangue de Jesus é algo muito precioso. A salvação não custou nada para você, mas para Deus custou muito caro. Quando você entende a obra do Senhor Jesus na sua vida, você é uma pessoa grata. Você quer agradar a Deus. Você quer viver em conformidade à vontade de Deus. Por isso você não vive na prática do pecado. Diga amém. Mas tem uma coisa mais profunda que eu tenho que dizer para você. Nós também temos que ter disposição para perdoar. Crente não vive magoado. Crente não vive chateado. Crente não pode ter listinha de gente que cancelou na vida. Crente não vive assim. Então você tem que estar pronto a perdoar. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. A minha sogra, pastor. A minha cunhada, pastor. Né? Eu quero dizer para você, hoje o Senhor está dizendo para você, sabe, libera essas pessoas do seu coração. Assim como você foi perdoado por coisas terríveis, perdoa quem você precisa perdoar hoje. A oração do Pai Nosso, muita gente ora, nós oramos, né? Diz assim, que o Senhor perdoar os nossos ofensores, para nos perdoar como nós perdoamos os nossos ofensores, ou nossos devedores. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu vou dizer para você, cuidado, porque se Deus nos perdoar exatamente como nós perdoamos, às vezes, irmão, vou dizer para você, o perdão não seria recebido. Mas hoje Deus está alertando você, abra o seu coração, sabe, seja uma pessoa que não tenha ninguém na sua vida. Irmão, uma coisa é perdoar, outra coisa é você comer churrasco com a pessoa na casa dela. Então perdoar é uma questão de coração, é uma questão de liberar, é uma questão de você seguir a sua vida. E eu vou dizer para você, as pessoas que nos machucam são as pessoas que nós amamos. E quanto mais nós amamos uma pessoa, e aquela pessoa nos frustra, fala algo, nos deixa, nos abandona, nos trai. E vou dizer para você, pessoas vão te trair, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te deixar, pessoas vão falar mal de você. Está amarrado, mas vai acontecer. A questão não é se vai acontecer. Fala para o irmão que está do lado, fala, vai acontecer. Mas não é o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você. Ao redor de você, você não tem controle algum. Você tem controle sobre o seu marido, sim ou não? Não. Você tem controle sobre a sua esposa? Não. Você tem controle sobre seus filhos? Não. Você tem controle sobre seus funcionários, chefe? Não. Você não tem controle. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem controle sobre os seus sentimentos? Emoção? Você precisa entregar o governo da sua vida a Cristo Jesus. Você precisa falar, Jesus, a partir de hoje, o controle dos meus sentimentos eu entrego ao Senhor. A partir de hoje eu defino, eu vou perdoar todas as pessoas e vou seguir a minha vida. Tem pessoas que eu não como churrasco, mas eu consigo encontrar, eu consigo conversar, eu consigo estar junto. Não levo na minha casa para tomar café. Tem pessoas que não vão ter esse acesso, nunca mais, já tiveram, nunca mais terão. Mas por quê? Aí eu tenho algo contra essas pessoas? Não, mas eu dei acesso, não valorizaram o acesso que eu dei, eu me aproximei, e eu já errei com pessoas também, você já errou com pessoas também, mas presta atenção, eu não posso ter uma listinha de pessoas que se eu pudesse eu fulminava elas. Senhor, manda um raio naquela casa, não posso ter, crente não tem essas coisas. Já orou para Deus matar alguém? Não, Deus não faz isso, irmão. Eu não sei que Deus você está orando, não tem isso não. Sabe, se você é crente, você tem um novo coração. Até o seu marido às vezes falou, Deus, desce um raio na cabeça dele, Senhor, hoje é o dia. Tira ele daqui. Não, irmão, não é esse não é o seu coração. O nosso Deus, Ele perdoou. Ele veio para nos perdoar. E Ele nos deu um coração perdoador. Segundo, a segunda palavra de Jesus proferida na cruz está em Lucas 23, 39. Diz assim, você sabe que ali, né, Jesus foi crucificado, estava ele no meio, existia um ladrão da direita e um ladrão da esquerda, não estou falando de algo político, ladrão da esquerda, ladrão da direita, e diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemaram contra ele, dizendo, olha o que um diz, não és tu Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo, nem menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem,
Mas este, falando de Jesus, mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, aí ele faz um pedido agora: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Havia dois ao lado de Jesus, haviam dois, um do lado direito, um do lado esquerdo. Um olhou para Jesus e começou a zombar. Acima de Jesus estava escrito lá: Rei dos Judeus. Era uma forma de escarnecer de Jesus. E aquele pegou um embalo e começou a escarnecer de Jesus. Mas o que estava à direita de Jesus falou: não, rapaz. Eles cometeram alguma coisa terrível, porque só era crucificado que cometia, né, coisas terríveis. Não sei o que eles fizeram. Mas aí, né, o da direita fala o seguinte: não, nós estamos aqui porque a gente merece. A gente fez coisas terríveis. Mas esse que está no meio aí, ele não. Nele não há pecado nenhum. E ele pede, ele faz um pedido. Ele quer entrar no reino de Deus. Ele se arrepende, ele olha para dentro de si, ele vê que ele é um malfeitor, um ladrão, um desgraçado, um condenado, que merece a morte. Aí ele olha para Jesus e fala: não, esse é santo, esse não merece coisa alguma. E aí ele faz um pedido, e aí Jesus libera para ele salvação. A segunda palavra da cruz então é da salvação. Jesus, ele opera o milagre da salvação. Por quê? Porque ele creu no coração, confessou com a boca. Quantos aqui creram com o coração e confessaram com a boca? Jesus ali, ele consegue, né? Jesus ali, ele crucificado, aquele que está à sua direita, ele consegue ver que não era um homem qualquer, não era um ladrão, não era um malfeitor, mas ele consegue ver que Jesus é o Salvador. Ele consegue ver que ali estava a grande possibilidade da vida dele, e Jesus responde para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não, esse aqui foi salvo na última hora. Se teve alguém que foi salvo na última hora, esse eu tenho certeza. Eu já fui orar por alguns, Bill. Em UTI, né, a gente, pastor, vai orar, né, para que as pessoas sejam curadas. Mas alguns que eu fui orar, foi a última oração, né, e partiram. Foram para diante do Pai. Já teve situações que eu fui que eu falei: Jesus, agora o poder tem que ser grande, porque a coisa aqui está feia. Daí já vi pessoas saindo do leito do hospital. Josué foi um dos últimos, né, que teve aí um derrame, né. Eu olhei para ele, falei: Jesus amado, eu fui conversar, eu nem vejo a pessoa primeiro vou conversar com os enfermeiros, me dá o quadro. A enfermeira só fez assim, só balançou a cabeça, ela nem falou nada. Aí eu fui perguntar para outra enfermeira, ela falou: ó, falei, mas não tem condições, será que ele não vai reagir, ele não está reagindo no tratamento, será que ele... Aí a outra balançou, ninguém falava nada, tipo assim, já era, cara, pastor, dá extrema unção lá. Pastor não dá extrema unção, é o padre que faz isso, né? Pastor, é o que ela estava dizendo para mim: dá extrema unção lá e não demora muito não, que não fica conversando aqui não, que não vai dar tempo. E Deus foi lá e tirou ele do leito do hospital e está aí para a glória de Deus. Então a segunda palavra é a palavra de salvação. E a salvação não é por merecimento. Esse homem na cruz, ele fez o quê? O que ele fez, irmão? Nada. Ele simplesmente creu. O adolescente está ligado. Creu com o coração e confessou com a boca. Ele pediu. Fala para o irmão que está falando: é só pedir, irmão. Aleluia. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus. Por isso, irmão, se você está aqui e ainda acha que você é salvo porque você está fazendo um monte de coisa, irmão, esse homem não fez nada. Ele era um ladrão, um condenado, um miserável, alguém que estava, um criminoso, um dos piores criminosos ali da época. Ele estava sendo crucificado. E ele não fez nada. Ele, numa conversa com Jesus, ele se arrependeu, reconheceu Jesus e foi salvo. Tem gente que ainda quer discutir que ele não foi salvo. Irmão, ele foi. Se Jesus falou que ele estaria com ele no paraíso, aonde ele está? Agora, com Jesus no paraíso. Quantos aqui aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Irmão, a hora que você fechar os olhos daqui, você vai abrir aonde? No paraíso. Mas se a hora que Jesus... Se a hora que você partir for bem a hora que você está assistindo um jogo do Palmeiras, você está de bermuda, tem assembleano que acha que se estiver assistindo o jogo, tiver de bermuda, não vai. E se for bem a hora que você está pecando, irmão, você está vendo algo no celular que não era para ver, pergunta para o irmão que está do seu lado: e se estiver pecando bem a hora que você partir, ou que Jesus voltar? Fala para ele: para onde você vai? Espera ele responder. Ah, aleluia, glória a Deus.
Você sente firmeza para dizer, irmão, a sua salvação não depende daquilo que você fez ou daquilo que você vai fazer. A sua salvação depende daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia! Em segundo lugar, a salvação também é uma dádiva divina imediata. Porque tem alguns que acham que está no processo, está na caminhada. Você é espírita, irmão? Espírita que acha que está, né? Na caminhada de purificação, já teve outras encarnações, né? E que um dia ele vai virar alguma coisa. Não, irmão, você vai virar coisa alguma. Jesus já entrou na sua vida, a salvação é imediata. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Você já tem a alegria da salvação. Tem um crente sorridente do seu lado? É porque é salvo. Aleluia. Crente é pessoa feliz, irmão. Crente é alegre, crente é sorridente. Crente, eu sei que você tem dia que não está querendo dar risada não, né? Mas normalmente você vai ser alguém feliz, sorridente. Terceira coisa da verdade sobre a salvação é que a salvação é estar com Cristo. Pastor, como que vai ser? Onde é esse negócio de reino? Onde a gente vai ficar? É nessa terra, lá no céu? A Nova Jerusalém vai descer? Ou nós vamos subir? Onde é? Irmão, não importa onde nós estaremos. O mais importante é que nós estaremos com Jesus. Com Jesus qualquer lugar é maravilhoso. Se vai aproveitar alguma coisa dessa terra, se não vai aproveitar nada, tem teólogos que dizem, não, vai aproveitar, porque Deus não vai destruir tudo isso, parte disso será aproveitado. Outros não, fala, Deus vai enrolar como um tapete, enrolar essa terra, vai botar fogo em tudo e não sobra nada. E aí tem lá Nova Jerusalém, ruas de ouro, eu não sei se vai aproveitar algo daqui, eu não sei se não vai, eu sei que eu vou estar com Jesus. O mais importante é que eu e você estaremos com Ele na eternidade. A terceira palavra está em João 19, 26, diz assim, Jesus diz, mulher, falando para Maria, Maria é a mãe de Jesus, diz assim, mulher, eis aí o teu filho, e ele diz, eis aí a tua mãe. A terceira palavra de Jesus, proferida de Jesus, é de afeição. Não estou lendo o versículo todo porque hoje é ceia, não dá tempo de ler tudo. Mas para quem que Jesus está falando? Ali, se você ler o contexto, né, ele está falando do discípulo amado. E quem é o discípulo amado de Jesus? João. João é conhecido como discípulo amado. Então, a maioria dos teólogos entende que quem está ao lado de Maria é João. E João é alguém que tinha muita intimidade com Jesus. Jesus está na cruz, sangrando, morrendo, nos seus últimos minutos, nas suas últimas horas de vida. E Jesus não está olhando para si, não está olhando para a sua dor. Jesus, ele agora vê a sua mãe. E quando ele vê a sua mãe, ele tem palavras de afeto. Domingo que vem é dia das mães. Quantas mães temos aqui? Aleluia. Então, se você é mamãe, domingo que vem vai ser um culto maravilhoso. Entregaremos uma lembrancinha para vocês, é um culto a Deus, mas teremos um momento de homenagem, uma palavra específica. Venha, é um domingo maravilhoso para você trazer a sua mãe. Voltando para o texto, o que Jesus faz aqui? Jesus, ele fala para João, João, é o seguinte, cara, você é meu discípulo amado. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou morrer, eu vou partir, eu tenho que ir. Mas ele está dando um recado para João, cuida da minha mãe. Ele está entregando para João uma responsabilidade de cuidar da sua mãe. Jesus iria partir, está partindo, ele sabe que ele vai morrer, mas até no último minuto de vida dele, ele está pensando na sua família. Possivelmente, por ele falar da sua mãe para João, é porque José, seu pai, né, o marido de Maria, já tinha morrido. Então, provavelmente, Maria não tinha mais José, não tinha mais o seu marido, por isso está passando, incumbindo a responsabilidade para João cuidar ali de Maria. Diga glória a Deus. Vou dizer para você, irmãos, para nós vemos que Jesus é alguém que tem afeto para sua casa, sua família, ele tem uma responsabilidade. Eu e você também precisamos ter esse afeto, fechou a minha tela aqui, esse carinho, esse afeto, essa responsabilidade com a nossa família. Nós estamos servindo a Deus. Quantos estão servindo a Deus? Aleluia. Mas nós vamos servir a Deus, mas nós vamos honrar a nossa família. A nossa família é algo muito importante. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, né? E perdemos a nossa alma, ou por exemplo, perdemos a nossa família. A nossa família é algo muito importante. Então, eu não preciso negociar. Eu vou servir a Deus e vou abrir mão da minha família. Não abra mão da sua família.
A sua família vai caminhar junto com você. A sua família vai fazer a obra de Deus junto com você. Fala para o irmão que está ao seu lado, ninguém vai ficar para trás. Se tem alguém da sua família que ainda não veio para Jesus, ora. Sabe, a sua família, né? Alguns de nós já somos mais velhos, e aí já casou, amém? Quem já casou aqui, tem sua casa e tal, mas tem nossos pais, tem a nossa família. Nós continuamos com a responsabilidade de honrar os nossos pais. Continuamos com a responsabilidade de cuidar dos nossos pais. Outrora fomos cuidados. Outrora recebemos investimento. Mas sabe, na velhice dos nossos pais, nós temos que estar preparados para cuidar dos nossos pais, cuidar da nossa família. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe o que é isso? Cristianismo. Cuidar do outro. Não ficar olhando para mim. Jesus poderia simplesmente olhar para si, para a sua dor e falar, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu estou morrendo de dor, eu estou cheio de problema aqui, eu vou morrer e aí eu vou partir. Não, Jesus dá uma missão para o discípulo amado. Cuida da minha família. Diga glória a Deus. Pergunta para você, você é alguém que cuida dos seus pais? Você é alguém que tem uma responsabilidade de fato com a sua família? Sabe, não confunda espiritualidade com irresponsabilidade familiar. Cuidado, não troque nada pela sua família. A sua família é importante. Às vezes, eu vou dizer algo para você, desacelera para a sua família acompanhar a sua caminhada. Eu sento com pessoas, eu converso com pessoas. Pastor, trabalho em 2, 3 empregos, estou ganhando dinheiro e tal, não sei o que lá. Eu falo, e a sua família? Pastor, já não estou vendo uma mulher já faz 3 anos. Quando eu chego em casa ela sai, quando ela sai eu chego. A gente faz uns 3 anos que não se cruza aí. Aonde vai dar isso, irmão? Onde vai dar? No divórcio, na separação, na destruição. Às vezes é necessário parar. Às vezes é necessário desacelerar. Às vezes é necessário colocar as coisas no seu devido lugar. Colocar de fato Deus no seu devido lugar. Sua família no devido lugar. Sabe, colocar cada coisa no devido lugar. A sua família é importante. Amém? Diga comigo, a minha família é muito importante. A quarta palavra de Jesus, Mateus 27, 46, diz assim, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? A hora 9, que hora que é? Você que começa às 6 horas, hora 9, que hora que é? Cerca de 3 horas da tarde, 15 horas. Às 15 horas é o momento que Jesus ali, ele diz essa palavra, Eli, Eli, lama sabachthani. Aqui Jesus está na cruz, e ele está dizendo, né, que está consumado. Jesus está dizendo, né, que está pago. Jesus agora, ele se sente, diga comigo, desamparado. É uma palavra de desamparo. Aí você pode dizer, por que Jesus se sente desamparado? Sendo Deus, sendo filho de Deus, por que Jesus agora está se sentindo desamparado? Por que Deus está deixando ele desamparado? Será que Deus deixa alguém desamparado, irmão? Deus vai te deixar desamparado em algum momento da sua vida? Mas por que Jesus está se sentindo desamparado? Porque aqui, irmão, é nesse momento da cruz que o pecado de toda a humanidade vem sobre Jesus. Todos os pecados que já foram cometidos, que seriam cometidos, o meu pecado, o seu pecado, vem tudo sobre Jesus. É o momento que Jesus se transforma no pecado personalizado. Todo pecado vem sobre ele. E é a hora que ele perde a comunhão com o Pai. Deus vira as costas para Jesus. Foi o único momento que Jesus perdeu a comunhão com Deus Pai. E aí ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sentiu só. Jesus se sentiu abandonado, porque o pecado de toda a humanidade foi sobre ele. Mas isso aconteceu para que eu e você nunca mais nos sentíssemos só e desamparado. Ele foi desamparado para que eu hoje tivesse a comunhão com Deus durante toda a minha vida. Você podia dar um glória a Deus aí. Aqui está a essência do Evangelho. Aqui nós vemos que a justiça de Deus clamava para que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Havia o pecado da humanidade. Alguém tinha que morrer. Toda a humanidade tinha que ser eliminada. Mas o Senhor Jesus, o próprio Deus, se encarnou e veio pagar o preço. Ele é justo. Teria que lançar toda a ira de Deus sobre a humanidade. Jesus morre. Toda a ira de Deus vai sobre Jesus na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, não tem mais ira sobre você. Não tem mais condenação sobre você.
Um dia, irmão, nós vamos estar diante de Deus. E nós passaremos por um julgamento. Mas o julgamento não é o julgamento se eu vou ser condenado ou não. Se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Se eu tenho Jesus, eu vou morar com Ele na eternidade. Eu vou participar, e você também, de um tribunal, de um julgamento de recompensa. Porque é o seguinte, eu e você não fomos salvos pela obra que fizemos, mas nós fomos salvos para fazer a obra. A obra não salva ninguém. Então, tem gente que vai, de joelho, sobe a escada não sei da onde, para pagar os seus pecados. Tem outro que anda a pé, que vai até algum lugar aí, e vai a pé, e tal, e fica pagando suas promessas, fazendo um monte de coisa, querendo buscar salvação, querendo buscar purificação, um monte de coisa. Eu vou dizer para você, tudo isso não é verdade. Eles estão vivendo um engano. Então, eu quero dizer para você, você não é salvo por aquilo que você faz. Mas presta atenção, agora que você é salvo, você pode fazer a obra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, dons, talentos e habilidades que Deus te deu, e haverá uma recompensa. Um dia eu e você vamos ouvir da boca de Deus: filho, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Irmão, tem gente aqui, nesse culto, revelação, não, participou do primeiro encontro, pagou R$70, família. Participou do segundo encontro, pagou mais R$70 dos adolescentes. E participou das crianças aqui e pagou mais 25. Só que tem alguns aqui que não foi só ele, foi ele e a esposa. Multiplica por 2. Só que tem outros que foi ele, a esposa, a filha e o filho. Eu vou dizer para você, irmão, gente que está dando o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro para fazer a obra de Deus. É um tipo de gente. O outro que ficou em casa assistindo Netflix. Teve encontro, pastor? Nem sabia. Pergunta, a recompensa é a mesma? O dia que Jesus voltar, nós estivermos diante do Senhor, vai todo mundo chegar lá e tudo igual. É assim, irmão? Pergunta para outra, é tudo igual? É tudo igual. O irmão que está subindo morro, fazendo célula, resolvendo problema, tá no frio vai, na chuva vai, quando a mulher está brava vai. É a mesma coisa que aquele que fica em casa assistindo Netflix. Você que está aqui no culto hoje, irmão, sabe, saiu da sua casa, se dispôs, está aqui, aquele que ficou em casa assistindo a gente online, é a mesma recompensa? Não, eu vou dizer para você, diante de Deus haverá recompensa. Diga glória a Deus. Isaías 53:4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele levou toda câncer, toda dor, toda ferida foi sobre Ele, para que hoje no meu corpo não tenha ferida alguma. Ele foi moído, ele foi destruído. O corpo de Jesus foi arrebentado para que hoje eu tenha saúde plena. Então, irmão, se você está com qualquer dor, se você hoje está enfermo aqui, eu quero declarar, toma posse. Jesus na cruz do Calvário já foi levado sobre ele, e hoje você pode viver a vida abundante. A cura do Senhor, cura no seu corpo físico, cura na sua alma. Hoje você vai participar da mesa do Senhor. Ao comer do pão, você está comendo do corpo de Cristo, e você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia, você vai sair pulando, saltando feliz. A coluna está doendo, não vai doer mais. O pé está doendo, não vai doer mais. Sabe, pastor, eu estou meio cabisbaixo, deprimido, ansioso. Vai ser curado hoje em nome de Jesus. Quinta palavra de Jesus, João 19:28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as escrituras, ele disse, o quê? Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre, uma esponja, e fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca, deram para Jesus. A quinta palavra é uma palavra de agonia. O Deus, Criador de todas as coisas, Ele criou todos os oceanos, Ele criou todos os mares, Ele que fez tudo, Ele que criou tudo, agora Ele está pregado numa cruz com sede. E o que é oferecido para ele? Vinagre. Aqui tem muitas explicações, Dizem que o soldado romano, ele andava ali com uma não é uma garrafa, hoje nós andamos com uma garrafa, mas ele ali
caminhava com a sua água, e você sabe, hoje a nossa água é filtrada, a nossa água tem cloro, a nossa água tem um monte de coisa que nos ajuda, a gente pode beber. Mas naquela época tinha muitas bactérias, as pessoas pegavam muitas doenças, então era colocado vinagre na água para que matasse ali as bactérias. Então a água que o soldado romano tomava era uma água misturada com o vinagre. E o vinagre, dizem os entendidos também, que era um certo anestésico. Então o que Jesus, que foi oferecido para Jesus ali, foi um alívio, um anestésico. Mas Jesus, ele não queria alívio, não queria anestésico. Então ali foi oferecido para ele algo, sabe? E ele agora está com sede. E ali Jesus, na verdade, o Criador de todas as coisas, agora ele está numa agonia. O dono de tudo, ele tem sede. Salmo 22, verso 1, ilustra isso aqui, diz assim, falando sobre esse momento de Jesus, né? O salmista dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acharam longe de mim a sua salvação, as palavras do meu bramido? No verso 14 diz assim, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Jesus está sofrendo cãibras terríveis. Quem já teve cãibra aqui? Cãibras em todo o seu corpo. Jesus está com uma sede terrível. Sua língua ali já colando no céu da sua boca. Uma asfixia, falta de ar. O sangue já não está sendo bombeado de uma forma correta. Jesus está ali, o seu coração está doendo a ponto de explodir. O Criador do universo, ele poderia dar ordem aos anjos. Os anjos poderiam resgatá-lo ele na cruz. Ele está no momento de grande agonia. E por que ele está sofrendo isso? Para pensar, irmão. O ladrão da direita, o ladrão da esquerda, está sofrendo a mesma agonia que ele? Não tem relato. O que Jesus está passando é muito maior, é muito mais elevado. Sabe por quê? O da direita, o da esquerda, está levando os pecados deles. Mas Jesus não tinha pecado. Mas ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então Jesus, ele está sofrendo ali, sabe por quê? Porque ele estava levando o pecado de todos nós. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Sexto, a sexta palavra de Jesus, João 19:30, diz assim, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra está consumado, quer dizer tetelestai no original. Está pago, está consumado. Diga glória a Deus. A sexta palavra é uma palavra de vitória. Essa palavra tetelestai, ela é usada em 3 sentidos na época. O primeiro sentido era um pai que dava missão para um filho. Então imagina, o pastor Bill deu uma missão para o Davi. Davi, você vai lavar a louça hoje. Lava a louça? Falou, tem que lavar. E aí Davi vai lá, pega aquela montanha de louça, porque o Bill faz muito churrasco, né? E aí tem espeto, tem carne, tem muita coisa lá. E vai o menino cumprir a missão. Porque aqueles adolescentes comem demais, faz uma sujeira gigantesca. E aí sobrou lá para o Davi lavar. Já tem exemplos, não acontece. Mas vamos lá, os adolescentes nunca vão embora da casa do Bill sem limpar a casa inteira, né, Bill? É sempre assim. É assim que a gente ensina. Vamos lá. E aí, agora o Davi vai lá e está cumprindo a missão dada pelo pai dele. Então, quando o filho cumpre a missão do pai, o que ele faz? Ele vai até o pai e fala, pai, tetelestai, está feito, está completo. A missão que foi dada está cumprida. Diga comigo, tetelestai. A segunda forma que era usada essa palavra, tetelestai, é na questão comercial. Quando uma pessoa comprava algo e ali deixava várias promissórias, e ela ia pagando ali, né, por mês, seja como for, né, ela ia resgatando cada promissória. Quando pegava a última promissória, quem já comprou na Casa do Bahia aí? Aleluia. Quem já comprou aí, né, sei lá em que lugar que você comprou, que você saiu com o carnezão lá, né? Vai pegando, vai pagando, né? Vai pagando. Aí quando você pagou a última do carnê, bate o carimbão. Tetelestai, está totalmente pago. Então também é uma questão comercial. Primeiro, Jesus está dizendo, pai, eu cumpri exatamente tudo que eu tinha que fazer. Tetelestai. A segunda questão comercial, Jesus está dizendo, já não há mais dívida, já não há mais condenação, não tem mais nenhum pecado sobrando. Bati o carimbo, está pago.
E a terceira, que eu quero falar para você aqui, é o significado imobiliário. Quem já comprou uma casa aqui? Aleluia. Quem não comprou vai comprar esse ano, em nome de Jesus. Vai atrás, irmão. É quando uma pessoa compra uma casa, e aí ela adquire aquela casa, e ela normalmente é parcelado. E aí quando paga por completo o valor da casa, o que acontece? Pega a escritura e passa para o nome. Então quando a escritura é transferida para o nome dessa pessoa, também era usado um carimbo, onde coloca Tetelestai. Presta atenção, quando Jesus diz Tetelestai, ele está dizendo, está completamente pago. Pai, eu cumpri toda a missão. Ele está dizendo para Deus, Deus, eu estou passando o pastor Heribilto, Sherman, Reginaldo, Claudinei, para o Senhor. Eles agora são propriedades sua. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pertence ao Pai. Você não se alegra disso, irmão? Aleluia. Você foi comprado, irmão. Você não merecia nada, eu também. Não tinha nada de bom na nossa vida e nós somos comprados. E por último, o pessoal do louvor já pode subindo. A sétima palavra proferida por Jesus na cruz foi Lucas 23, 46. Diz assim, então Jesus clamou em alta voz e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, morreu. A sétima palavra é rendição. Jesus, ele veio por causa de uma missão. Jesus, ele veio por um propósito. E Jesus, ele veio para morrer. Jesus sabia que ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus. Jesus veio para cumprir um trabalho. Jesus veio para cumprir uma missão. Jesus veio para glorificar o Pai. Ele está falando para o Senhor. Ele está falando para mim e para você. Ele está dizendo, Pai, cumpri toda a missão. Eu entrego meu espírito. Jesus se rende na presença do Pai. Eu quero agora, para encerrar e concluir, dizer para você, você está aqui. E essas foram as sétimas palavras proferidas por Jesus. Palavras que não são palavras qualquer. São palavras significativas. São palavras importantes. Que cada uma dessas palavras possa acender o nosso coração. Que essas palavras possam mostrar o caráter do nosso Salvador. O quanto Ele nos ama. São palavras de perdão para alguém que estava ofendido. São palavras, de salvação para um pecador arrependido. É palavra de cuidado e amor familiar, mesmo em meio à dor. É palavra de desamparo, quem estava enfrentando desamparo, liberando uma palavra de perdão. Jesus, em toda a sua humanidade, mesmo passando por agonia, Ele estava pronto para perdoar. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele, no olhar de toda a humanidade Ele morreu, mas Ele sabe, Ele cumpriu a missão, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essas são as palavras mais importantes da história, são palavras que mudaram a nossa vida, que mudaram a história de toda a humanidade. Quero convidar você a se colocar de pé agora, aleluia.